Pescador solitário encontra fonte de água e salva toda a aldeia. História incrível de superação. Seu Antônio, um pescador idoso com olhos fundos e mãos calejadas, passou toda a sua vida ao lado do grande rio que atravessa sua pequena aldeia. Esse rio costumava ser a veia pulsante da aldeia, fornecendo água e alimentos para sua família e para toda a comunidade. Mas agora, o rio estava morrendo. Suas águas límpidas transformadas em córregos turvos e quase secos. O coração de seu Antônio estava pesado com preocupação ao testemunhar essa mudança, como se uma parte de si estivesse sendo arrancada. A pequena aldeia, outrora repleta de risadas de crianças e sons de redes de pesca, agora estava mergulhada em um silêncio assustador. As casas de madeira simples estavam cobertas de poeira, as portas fechadas como sinais de abandono. Muitas famílias já haviam deixado o lugar, buscando uma nova vida onde outros rios ainda corriam cheios. Mas seu Antônio não podia partir. Para ele, o rio não era apenas uma fonte de água, mas a alma da aldeia, onde todas as suas memórias e afeições estavam profundamente enraizadas. Todas as manhãs, mesmo sabendo que o rio era apenas uma sombra do que já foi, seu Antônio ainda remava seu barco ao longo das águas. Ele não podia perder a fé. Não podia deixar o rio morrer sem fazer nada. Com suas mãos calejadas por anos de trabalho árduo, ele segurava firmemente o remo, guiando o pequeno barco pelos trechos quase secos do rio, em busca de qualquer sinal de água, de vida. As brisas suaves sopravam, trazendo o pouco de umidade que restava, como um sussurro da natureza, pedindo-lhe que não desistisse. Os poucos habitantes que restavam na aldeia olhavam para ele com olhos cheios de compaixão. Achavam que seu Antônio estava sendo teimoso demais, que ele estava desperdiçando suas forças em algo impossível. Mas ele não se importava. Ele sabia que o amor que ele tinha pelo rio e pela aldeia não podia ser derrotado pelas dificuldades. Ele acreditava que em algum lugar, nas profundezas da terra, sob as camadas de rochas e areia, ainda havia uma fonte de água esperando para ser encontrada. Certa tarde, quando o sol já havia se posto por trás das árvores, seu Antônio parou em um trecho seco do rio e olhou silenciosamente para os últimos filetes de água. Seu coração estava pesado com tristeza, mas no fundo ele ainda mantinha a esperança de um milagre. De repente, ele sentiu uma brisa leve, carregando umidade, passar por ele. Essa brisa não vinha da margem do rio, mas das profundezas da floresta. Seu coração deu um salto. Será que isso era o sinal da fonte de água que ele tanto procurava? Sem hesitar, seu Antônio decidiu seguir sua intuição. Ele remou seu barco para dentro da floresta, onde nunca havia se aventurado antes. Quanto mais avançava, mais sentia a mudança ao seu redor. As árvores estavam mais verdes e o solo começava a ficar úmido. Quando parou em uma depressão na floresta, ele viu os primeiros sinais de água. O chão estava macio sob seus pés. E de algum lugar nas profundezas da terra ele ouvia o suave som da água corrente, como uma canção da natureza chamando por ele. Cada golpe de pá de seu Antônio no solo carregava uma esperança renovada. A cada escavação, ele se aproximava mais da fonte de vida que ele acreditava estar esperando por ele. Finalmente, após dias de busca, a água começou a jorrar da terra, correndo para o leito do rio seco. As lágrimas escorreram dos olhos de seu Antônio, misturando-se com a água, enquanto seu coração se enchia de uma felicidade indescritível. Seu Antônio sabia que esse era apenas o primeiro passo, mas era o primeiro passo de um milagre, de uma longa jornada cheia de esperança. Ele rapidamente remou de volta para a aldeia, trazendo as boas novas para os moradores que ainda restavam. O rio viveria novamente, a aldeia renasceria, e tudo isso graças à perseverança e ao amor que seu Antônio tinha por sua terra natal. Quando seu Antônio voltou para a aldeia, o crepúsculo já havia começado a descer. Mas dentro dele, uma chama de esperança ardia, maior do que qualquer outra que ele já sentira em todos os anos de cansaço à beira do rio seco. Ele mal podia esperar para compartilhar a boa notícia com os outros moradores, aqueles que também estavam ligados ao rio como ele, aqueles que haviam testemunhado sua deterioração com o coração partido. Seu Antônio remou mais rápido, suas mãos tremendo não de cansaço, mas da excitação crescente dentro dele. A água tremulava suavemente sob a luz da lua pálida, como se o rio também estivesse esperando por algo milagroso. Quando ele se aproximou da aldeia, o barulho da vida cotidiana já havia desaparecido, substituído por um silêncio profundo, como se toda a aldeia estivesse mergulhada em ansiedade e desespero.
Os moradores que ainda restavam na aldeia, em sua maioria idosos e crianças, estavam reunidos no centro da aldeia, onde costumavam se reunir nas noites escuras. Eles estavam ali, com os olhos pesados de preocupação com o futuro, com a sobrevivência da aldeia que haviam amado durante toda a vida. Eles haviam testemunhado a decadência do rio, sua fonte de vida, e agora só lhes restava orar por um milagre, por algo que pudesse trazer esperança a todos. Quando o pequeno barco de seu Antônio apareceu à distância, todos os olhos se voltaram para ele. Eles viram que ele retornava com o barco coberto de lama, mas seus olhos brilhavam com uma alegria incomum. Seu Antônio subiu à margem, suas mãos trêmulas, mas cheias de determinação, seus olhos brilhando com uma fé inabalável. "Eu encontrei água!" Seu Antônio exclamou, sua voz ressoando cheia de vida. Suas palavras foram como uma lufada de ar fresco, dissipando o silêncio e a ansiedade nos corações dos aldeões. Nas profundezas da floresta, sob a terra, ainda há uma fonte de água forte. Podemos salvar este rio, salvar nossa aldeia. Todos ficaram atônitos. Os olhos cansados agora brilhavam com uma nova esperança. Eles não podiam acreditar no que haviam acabado de ouvir, mas os olhos e a voz de seu Antônio não deixavam espaço para dúvidas. Eles sabiam que ele não era o tipo de pessoa que se deixava levar por ilusões. Ele era um homem prático, um homem que viveu com aquele rio a vida inteira, conhecendo-o tão bem quanto a palma de sua mão. Se ele dizia que havia água, então com certeza havia. Imediatamente, um grupo de pessoas decidiu seguir seu Antônio até a floresta para encontrar a fonte de água subterrânea. Eles levaram consigo pás, enxadas e qualquer coisa que pudesse servir para cavar. Quando chegaram ao local, a cena diante de seus olhos os emocionou profundamente. Da terra, uma corrente de água fria jorrava, correndo como um riacho puro, trazendo esperança para toda a aldeia. Eles começaram a trabalhar imediatamente. Homens, mulheres, até mesmo as crianças participaram do trabalho, cada um ajudando a construir um pequeno canal para levar a água subterrânea de volta ao rio. Embora já fosse tarde da noite, ninguém se sentia cansado. As risadas, os sons das pás e enxadas cavando o solo e o som da água correndo se misturavam, criando uma sinfonia de vida, de renascimento. Seu Antônio ficou em silêncio, observando a água correr para o leito do rio seco, seu coração transbordando de orgulho e satisfação. Ele sabia que havia realizado o impossível. Aquela água não era apenas uma nova fonte de vida para o rio, mas também um símbolo de perseverança, do amor que ele tinha por sua aldeia e por aquele rio. Ao ver os sorrisos, os olhares brilhantes de todos, ele sabia que não lutara em vão. Ele havia trazido esperança, e essa esperança se espalharia por toda a aldeia, continuando a fluir como aquela água subterrânea. Nessa noite, a aldeia não dormiu. Todos trabalharam durante toda a noite para que a água pudesse fluir de volta ao rio, para que o rio voltasse a se encher e trouxesse vida para todos. E quando o sol nasceu, quando os primeiros raios de luz brilharam sobre a água, eles viram que o rio havia renascido. A água límpida, azul, corria veloz, como se nunca tivesse havido uma seca. As lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de seu Antônio. Ele sabia que havia vencido, não apenas contra a natureza, mas também contra as limitações de si mesmo. E agora aquele rio continuaria a fluir, continuaria a trazer vida para a aldeia, para as gerações futuras, graças à perseverança e ao amor incondicional que ele tinha por sua terra natal. Quando o amanhecer surgiu, os primeiros raios de sol penetraram através das copas das árvores, iluminando o rio renascido. Toda a aldeia ainda estava em estado de surpresa, como se não acreditassem no que estava acontecendo diante de seus olhos. A água límpida e azul corria veloz pelos pequenos canais, trazendo vida de volta à terra árida. Os sons da natureza, da vida, começaram a retornar, como uma música alegre após dias de escuridão e desespero. Seu Antônio, em pé à beira do rio, com os olhos vermelhos de lágrimas, mas cheios de felicidade. Ele olhou para a água correndo, sentindo a vida renascer em cada gota. As crianças da aldeia, que já estavam acostumadas a ver o rio seco, agora corriam felizes, seguindo a correnteza, perseguindo os peixes que começavam a voltar. Os outros aldeões, aqueles que haviam perdido a esperança, agora reencontravam. Eles se ajoelharam, colheram punhados de água nas mãos, sentindo sua frescura, sabendo que haviam recuperado seu futuro. A atmosfera da aldeia começou a mudar. Aqueles que haviam partido agora retornavam, trazendo consigo alegria e entusiasmo.
Eles se uniram para reconstruir as casas, os campos e os sonhos que haviam sido deixados para trás. Os campos secos agora começavam a ser irrigados pela nova água e as árvores começavam a ficar verdes novamente. Os agricultores da aldeia, incluindo seu Antônio, começaram a plantar novamente, sem mais medo das secas ou das colheitas ruins. Numa noite, quando o sol se pôs atrás das montanhas distantes, toda a aldeia se reuniu à beira do rio para realizar uma pequena cerimônia. Eles montaram um altar simples, colocaram oferendas, frutas e acenderam velas para agradecer à natureza, para agradecer a seu Antônio, o homem que nunca perdeu a esperança, o homem que trouxe o milagre para a aldeia. As orações e canções se misturaram com o som da água correndo, criando uma atmosfera sagrada e acolhedora. Seu Antônio, embora exausto após meses de luta contra a natureza, ainda estava lá, silenciosamente observando os aldeões rindo e conversando ao seu redor. Ele não precisava de elogios, não precisava de aplausos. Só de ver o sorriso das crianças, ver a aldeia cheia de vida novamente, era o suficiente para ele se sentir realizado. Quando todos começaram a voltar para suas casas, seu Antônio ficou sozinho à beira do rio. Ele sentiu a brisa leve passar, trazendo consigo o aroma da nova vida. Ele sabia que havia cumprido sua missão, que havia vencido não apenas a natureza, mas também a si mesmo. Aquele rio continuaria a fluir, continuaria a trazer vida para a aldeia, para as gerações futuras. Seu Antônio fechou os olhos, sentindo a tranquilidade e a paz em sua alma. Ele sabia que, embora seus anos restantes fossem curtos, ele havia deixado um legado inestimável: a fé, a perseverança e o amor incondicional por sua terra natal. E com isso ele poderia partir em paz, sabendo que ia feito o melhor para a aldeia, para o rio e para a sua própria vida. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!